do tete a tete, viu, gente? Esse negócio de... Esse negócio de online é mais... Bom, eu preciso de um oi. Jorge, me manda um oi aí, se as duas salas estão vendo a minha tela, tá? Confirma para mim. Manda um oi aqui. No celular, Jorge. Ou então dá um oi por aqui. Estou esperando. Enquanto isso, vou falando e a gente vai vendo aí se está tudo ok, tá? Então, gente, o Jorge já me apresentou e a gente vai falar sobre manejo clínico da asma. A sala 1 não está? Vou voltar lá. E vocês pensam que eu sei qual é a 1, qual é a 2? Professora, aqui as duas salas estão funcionando. Então tá. Vamos prosseguir. Tá. Então vamos lá. Então, gente, como vocês já sabem, sou especialista em geriatria, tenho experiência na parte do manejo clínico da asma em ambulatórios por atender adultos, tá? Então, fico devendo para vocês a parte de pediatria, para mim é mais complicado por não fazer esse atendimento pediátrico. E vou compartilhar com vocês as experiências que eu já tive e algumas mudanças no manejo, tá bom? Então, como conceito, a asma é uma doença inflamatória crônica e a gente entende, assim, a dificuldade de controle por ser uma doença que não tem cura, né? A gente consegue controlar, mas é bem difícil pela subdiagnosticação da asma. E é uma doença também intermitente. A gente entende isso porque pacientes têm crises, pacientes melhoram da crise, pacientes ficam controlados, depois pioram. Então, a gente sabe que ela é intermitente. Durante o ano, os pacientes têm algumas crises, depois voltam a ficar bem. E isso também dificulta muito o controle da asma, porque não é aquela doença que se você parar de tomar medicação, você já vai piorar. Não, o paciente ele tem os sintomas de forma intermitente, então acaba que ele fica um pouco acomodado e só se preocupa quando acontece uma crise. E vocês vão entender lá na frente que isso impacta muito o tratamento do paciente. É uma doença heterogênea, porque cada pessoa vai se comportar de uma forma. Ela é bem complexa, porque a gente vai perceber que não tem um protocolo exato, uma dose exata, e isso dificulta também sim, o padrão do tratamento. E a gente percebe que é uma doença heterogênea com diferentes fenótipos. Isso vai depender do indivíduo e diferentes endótipos, porque cada pessoa tem um mecanismo molecular, a fisiopatologia da pessoa influencia na doença também. E assim, tem pessoas que têm inflamação, uma atividade inflamatória tipo 2 alta, e tem algumas pessoas que têm uma atividade inflamatória tipo 2 baixa. Isso significa que vai ter respostas ao tratamento de forma diferente, tá? Então, para vocês entenderem um pouco, de acordo com a OMS, tem 235 milhões de pessoas que sofrem de asma no mundo. Então, não é uma doença difícil de você encontrar alguém com ela, você sempre conhece alguém que tem asma. Então, é uma doença bem prevalente, tá? A prevalência de sintomas de asma entre adolescentes no Brasil é de 20%, uma das mais elevadas do mundo, e 23% dos adultos tiveram sintomas de asma no último ano. Não significa que esses 23% de adultos, eles são bem tratados, bem controlados. Eles tiveram sintomas, tá? Durante o ano, mas nem sempre eles são bem tratados. É como aquela pessoa que tem assim, eu tive uma crise de asma, passou e ficou por isso mesmo, tá? Não é aquela pessoa bem acompanhada. Então, o nível de controle dessa doença é muito baixo
tem uma morbidade elevada, porque a pessoa pode começar a ter comprometimento pulmonar com o avançar do tempo e acaba que acontece muita hospitalização por isso. E por que a hospitalização e a mortalidade está diminuindo? Porque o sistema de saúde tenta ter medidas, tenta fazer medidas para que diminua esse impacto socioeconômico. Teve até um estudo que foi feito no Rio de Janeiro, em 2014, mais ou menos, que durante um ano eles observaram mais ou menos 105 mil internações, com um impacto de 57 milhões de reais na saúde. Então, se o sistema não enfatizar e não promover políticas de prevenção, de cuidado, tanto que o tratamento para asma é gratuito, né? Tem muitas medicações gratuitas para asma, justamente por isso, para tentar diminuir a hospitalização, a mortalidade e os impactos econômicos na saúde. Então, é muito pequena a porcentagem de pessoas com asma que estão bem controlados, porque, igual eu falei para vocês, não é só não é uma doença que te traz sintomas durante um ano inteiro. Não é uma hipertensão que, se você não tomar medicação, a sua pressão vai subir rapidamente e o paciente pode ter um problema muito mais rápido. A asma não, é como se ela ficasse guardadinha ali e a pessoa pensa que não precisa de tratamento. A fisiopatologia é complexa também e implica diversos mecanismos. Principal deles é a hiperreatividade da musculatura lisa de vias aéreas. Quando o paciente entra em contato com alguns alérgenos, entra em contato com poeiras, com ácaro, o paciente tem alguns estímulos externos, como até riso, assim, o paciente pode desencadear uma crise asmática, exercício físico. Isso tudo vai fazer com que aconteça uma mudança aí na atividade da musculatura lisa. Então, vocês podem ver que nesse primeiro, vocês veem uma via aérea normal, com músculo liso relaxado. O paciente com asma, por si só, ele já tem uma conformidade diferente. E depois, o paciente em crise tem essa hiperreatividade de contração do músculo liso. Isso faz com que o paciente tenha broncoespasmo, dispneia, dificuldade respiratória, e provavelmente esse paciente vai precisar de atendimento hospitalar. Então, qual é a clínica mais importante que esse paciente vai apresentar? A clínica é definida pela história de sintomas respiratórios, tem uma tríade muito importante, tá? Que é sibilo, dispneia e opressão torácica. A tosse, nem sempre ela vai estar presente, mas é um sintoma importante também, tá? Então, o paciente, gente, ele é diagnosticado clinicamente. Existe exame para complementar o diagnóstico, mas esse diagnóstico ele é clínico, tá? Então, é muito clássico os sintomas de asma. Claro que tem diagnósticos diferenciais, e os exames vão poder ajudar nisso, mas o diagnóstico de asma exclusivamente é clínico. Se você atende um paciente que ele chega com falta de ar, sibilando, dor torácica, tossindo, hoje tudo é Covid, né, gente? Mas um paciente desse que não tem outros sintomas e já teve, geralmente o paciente que tem asma, ele já teve outras crises semelhantes durante a vida, tá? Geralmente o paciente já teve outras crises semelhantes durante a vida. O problema desse paciente é que por ele ter aí 2 crises no ano, 3 crises no ano, ele acaba não procurando tratamento. Imagina só, ele tem uma crise em fevereiro,
depois ele vai ter uma crise lá em julho, depois ele tem uma crise em novembro, e ele pensa que isso pode ficar só assim, tem a crise, eu vou no hospital, saio da crise, o médico passa um remedinho para casa e pronto, fico bem aí durante uns 3, 4 meses, e aí o paciente se acomoda dessa forma. Então, diferentemente do COVID, lógico que se o paciente chegar assim hoje para vocês, vocês vão ter que pensar aí num quadro asmático, porque o paciente provavelmente já chega com uma história pregressa de outras crises associada com COVID, né? A gente vai ter que assimilar sim, e asma é um fator de risco para complicações ainda maiores, né? Então, isso daqui é um banner do Ministério da Saúde para vocês perceberem como eles tentam estimular as pessoas a entenderem se tem asma ou não. Então, eles colocam aqui quais os sintomas da asma. E aí, de forma simples, eles tentam mostrar para as pessoas que é a tosse seca, chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, desconforto torácico, ansiedade. Os sintomas, eles pioram, gente. Isso é uma coisa bem característica da asma. Pioram bem à noite, nas primeiras horas do dia. Aí, quando segue o dia, melhora. E também pode surgir em resposta a exercício físico, exposição de alérgenos, poluição, mudança climática, esfriou, o paciente geralmente tem uma crise. E outro banner legal que eles colocam perguntando, não tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento, os sintomas podem melhorar e até desaparecer ao longo do tempo. Por isso, é importante fazer acompanhamento médico. Então, isso aqui é uma campanha do Ministério para tentar conscientizar as pessoas que a asma ela precisa ser tratada, independente de quantas crises você tem no ano, independente de como isso vai acontecer. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre as fases, sobre as etapas do tratamento, mas eu coloquei esse banner aqui para vocês entenderem como o Ministério da Saúde está preocupado com esse impacto, lógico, econômico também, mas de mortalidade, morbidade. Lembrando que a asma ela vai causando um comprometimento da funcionalidade pulmonar ao longo do tempo, se esse paciente ficar tendo crises recorrentes. Então, é mais grave ele não ser tratado só para manutenção e resgate, porque ao longo do tempo ele vai se prejudicar com isso. E o sistema de saúde, lógico, vai se prejudicar também, economicamente falando. Como eu falei para vocês, o diagnóstico é clínico, predominantemente clínico. Os sintomas respiratórios, quando compatíveis com o diagnóstico, aí vocês já sabem, eu já comentei, tosse, a tríade principal, dispneia, sibilância e opressão torácica, e aí a tosse pode ser um sintoma associado, principalmente com piora noturna e matutina, né? Ali logo ao acordar. E também a gente não pode deixar de passar os fatores desencadeantes. A pessoa pode ter tido contato com o quê? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a educação do paciente, como é difícil o tratamento do paciente asmático, porque ele não é um paciente que você trata só com medicação. Como a gente tem fatores que desencadeiam a crise asmática, a gente precisa também excluir esses fatores. E em algumas regiões isso se torna cada vez mais difícil. Imagina só, eu moro num lugar em que a rua que passa na frente da minha casa ela não é asfaltada. Então, como que eu fico longe de poeira? Né? O carro passa, a poeira sobe. É bem complicado em alguns lugares. E também em alguns ambientes ocupacionais, né? Porque a pessoa trabalha com produtos de limpeza, a pessoa trabalha com algum tipo de produto que solta, de manuseio que solta poeira. Então, é complicado. Eu trabalho num lugar que o ar-condicionado nunca foi limpo. Então, isso a gente tem que avaliar também os fatores que desencadeiam.
E aí, depois disso, que você observar esses sintomas respiratórios compatíveis com o diagnóstico, aí sim, o paciente deve ser submetido a uma espirometria com prova broncodilatadora, utilizando o beta-agonista, e aí a dosagem utilizada. E aí, professora, se a espirometria vier negativa, não veio positivo, não veio com sinais de asma. Gente, de acordo com os sintomas, a gente pode começar um tratamento e também a gente pode repetir a espirometria fazendo uma broncoprovocação, né? O paciente vai ser provocado para ver se ele sofre um broncoespasmo. Lógico que tem diagnósticos diferenciais, mas o diagnóstico diferencial ele vai sendo aí descoberto ao longo do caminho. O paciente vem tendo crises recorrentes, o paciente já tem sintomas assim, não foi uma crise isolada, o paciente tem fatores que desencadeiam. Então, a espirometria ela não é decisiva para você fechar o diagnóstico do paciente tem asma ou não. Deu negativo, o paciente pode ainda ser tratado como asma e avaliar pós-tratamento, como que ele respondeu ao tratamento. Então, depois se a gente vê aí um volume expiratório forçado maior que 12%, o paciente pode estar melhorando essa espirometria, mesmo que ela tenha dado negativa no início. Então, para vocês perceberem, cada faixa etária vai ter um diagnóstico diferencial, mas são diagnósticos que a gente vai acabar levantando hipóteses, né? Espirometria negativa, então vamos avaliar, pode ser uma rinocinusite, uma bronquiectasia, pacientes com 6 a 11 anos vão ter alguns diagnósticos diferenciais, de 12 a 39 anos vão ter outros diagnósticos diferenciais, e quanto passados 40 anos, aí entra bem o DPLC como um diagnóstico diferencial. Síndrome do pânico, gente, é uma patologia que está cada vez mais confundindo a gente aí nessas síndromes respiratórias. Acho que algumas pessoas que estão aí analisando bem os pacientes que estão apresentando sintomas de COVID, podem perceber isso. Está se confundindo bem o síndrome do pânico com esses sintomas respiratórios, dispneia, essa sensação de aperto, né, torácico. O sibilo é mais difícil, a síndrome do pânico simular, mas a pessoa tem tosse, a pessoa fica bem nervosa e simula bem aí uma crise asmática. E, às vezes, ela acaba melhorando com as medicações, né? Porque a pessoa se tranquiliza que está fazendo o tratamento e aí você acaba acreditando que realmente a pessoa melhorou por causa disso. Gente, é tão esquisito esse negócio de eu ficar dando aula para mim mesma. Desculpa ter parado, mas é porque eu não vejo ninguém, eu não vejo comentário nenhum, o negócio mais estranho que eu já vi. Então, vamos lá. Eu não sei a interação de vocês, então... Mas vamos. Então, gente... E aí, a gente vai classificar a asma. Ela é classificada em controlada, parcialmente controlada e não controlada. E para classificar isso, a gente usa alguns critérios, tem alguns questionários que a gente vai utilizar. Um questionário bem simples. Como eu estou em home office, tem filho, tem cachorro, tem papagaio. Vai lá, o papai vai cuidar. Pedindo para comer banana. Então, vamos lá, gente. A classificação é controlada, parcialmente controlada, não controlada. É bem simples, tá? É um questionário bem simples. E que ele tem que ser refeito aí várias vezes, avaliando se esse paciente está bem controlado. E esse é o maior problema que a gente vê, encontrar os pacientes que estejam controlados no tratamento da asma. E no manejo, a gente tem que entender que o controle ele vai se basear na melhora das limitações clínicas atuais, né? O paciente não consegue fazer algumas coisas, não consegue limpar uma casa, porque quando entra em contato com o produto, o paciente não consegue fazer
as suas habilidades, fazer as suas atividades diárias da vida, né? Outro controle é a ausência de limitação na atividade física. Muitos pacientes se limitam, não conseguem fazer atividade física. E outro controle importante é a redução de riscos futuros, como eu já comentei com vocês. E no manejo, gente, educação é a principal parte. Por quê? O paciente ele precisa entender a forma certa de usar a medicação, o paciente precisa entender quando ele deve usar a medicação de resgate, ele pode fazer a medicação de resgate sozinho. O paciente ele tem que entender o que causa, o que desencadeia aí alguma crise nele e saber que ele precisa de acompanhamento. Tá? Ele precisa fazer um controle mais próximo, tanto fazendo testes, exames, enfim. E, igual eu falei, o manejo criterioso da terapia medicamentosa é importante e a avaliação periódica do controle da asma. O que é uma avaliação periódica? Gente, se tiver disponibilidade, uma espirometria de 6 em 6 meses é ótimo. Se não tiver essa disponibilidade, pelo menos os testes de 6 em 6 meses já ajudam muito no controle da asma. Porque vocês vão perceber que cada paciente vai ter que ser ajustado à terapia de acordo com os sintomas dele. Então, não é que eu vou fazer exames para ajustar a terapia, mas os sintomas do paciente me dizem muito. E se eu não controlar esse paciente de perto, eu não tenho como fazer um manejo criterioso da terapia desse paciente. Tá? Foi feito até um estudo de escarro forçado, avaliando fatores inflamatórios no escarro. Então, observou-se que quando tinha muitos fatores inflamatórios no escarro do paciente, ele concordava com os sintomas dele, que estavam bem exacerbados. E quando esse escarro não tinha fatores inflamatórios, o paciente não tinha sintomas. Então, a gente percebe que ela é tão inflamatória que causa paralelamente os sintomas. Então, quando o paciente está bem controlado, com o fator inflamatório bem controlado, o paciente não vai ter sintomas recorrentes. Deixa ele aí, né? Então é isso. Para a gente fazer a avaliação periódica, questionário de controle da asma, que eu falei para vocês, tem 2 questionários, e o teste de controle de asma. Então, o paciente pode fazer um dos 2 testes ou a espirometria, como eu falei, se tiver disponível. Gente, vou falar um negócio para vocês. Não me antecipei, mas vou falar agora. Tenho bebê pequena, tá? Eu tenho uma bebezinha de 4 meses, então amamento, tudo. Então, se acontecer algum imprevisto aqui, espero que vocês entendam. Esse aqui, gente, é o questionário de controle de asma. Olha só como ele é um questionário bem simples, tá? Então, a gente sempre avalia nas últimas 4 semanas. Então, sintomas diários, a gente avalia de sintomas diários, mais do que 2 vezes por semana. Então, será que mais de 2 vezes por semana o paciente teve algum sintoma? Se ele responder não para tudo, ele é um paciente controlado, tá? Então, despertou à noite por causa da asma, lembra que os sintomas pioram à noite. Usou medicação de alívio para asma mais do que 2 vezes por semana, o paciente, além do controle, da medicação de controle, ele tem uma medicação de resgate. E aí, a gente tem que perguntar, será que ele está fazendo mais resgate do que o que ele deve fazer? Mais do que 2 vezes na semana esse paciente está fazendo resgate? E apresentou alguma limitação física pela asma, de exercício, de esforço, né? Imagina só, um paciente asmático, relação sexual, o paciente não consegue progredir. Extremamente atrapalha a qualidade de vida do paciente, né? Então, se ele responder não para tudo, né, nas últimas 4 semanas, ele é um paciente que está em bom controle. Se o paciente responder um sim ou 2 sims, ele está parcialmente controlado. E se ele responder de 3 a 4, né, é um paciente que não está controlado. Baseado nesse questionário,
você tem que continuar investigando o paciente, se ele der não controlado, a gente vai começar a entender o que ele faz, a casa dele, aí tem cortina, urso de pelúcia, tapete, urso de pelúcia, é pelúcia, né? Os bichinhos de pelúcia, tapetes, a troca das roupas de cama, enfim, vai investigar aí toda a vida domiciliar do paciente, a parte ocupacional, né? Trabalha com o quê? Fica em sala fechada, como que funciona, enfim, como que é feita a limpeza do ambiente. É importante também entender a adesão do paciente. O paciente está fazendo uso da medicação constante. E se está constante, está fazendo corretamente, essa avaliação de técnica de uso da medicação tem que ser feita constantemente. Porque a medicação para asma ela tem que ser aspirada, né, via oral, e o paciente tem que ter uma relativa capacidade funcional, capacidade pulmonar, para poder fazer essa aspiração, né? Então, o paciente inspira via oral e aí ele tem que conseguir fazer essa inspiração durante aí uns 6 a 10 segundos, sabe? Então, é uma inspiração bem forçada. E se o paciente não consegue fazer isso, aí a gente tem que usar aqueles espaçadores. Eu acho até que eu coloquei alguma foto aqui, se não coloquei, me perdoem. Então, antes de você aumentar, o paciente não está controlado, vou aumentar a medicação, vou colocar mais medicação. Então, não é assim. A gente tem que avaliar se tem fatores de risco, se o paciente tem problemas ambientais, se o paciente tem problema na adesão do tratamento e no uso correto da medicação. E aqui, nesse anterior, é o questionário de controle da asma. Aqui, de uma outra fonte, ele usa 3 questionários, tá? O segundo questionário, esse ACQ7, ele usa a espirometria. Então, nem sempre é tão fácil você fazer uma espirometria do paciente com tanta frequência, porque para você fazer um bom controle do paciente, você precisa fazer esse questionário com mais frequência, então é muito mais difícil a gente ter uma espirometria com mais frequência. Então, o GINA e o ACT, né, que são os testes mais comuns. O anterior que a gente falou foi o GINA, tá? E esse outro é o teste de controle da asma. Aqui, ó, são perguntas muito semelhantes. Limitação da atividade, dispneia, despertar noturno, medicação de resgate e autoavaliação. Então, o paciente vai dar uma nota aí de 0 a 5 em cada item e você faz a soma e avalia o score desse paciente. Então, o que é importante a gente entender o que são esses questionários? Professora, eu vou começar a atender, ser médico generalista, no postinho de saúde. Aqui a gente pensa muito, eu penso muito nos médicos generalistas, porque o paciente geralmente ele entra em contato primeiro, né, com o médico generalista. Então, se você entende a base do questionário, o que são sintomas, o que são critérios importantes para você avaliar uma asma não controlada, parcialmente controlada, você já fica com aquilo na cabeça. Então, se o paciente está tendo sintomas noturnos, poxa, não está tendo qualidade de vida, não está dormindo bem, esse paciente vai progredir os sintomas, piorar a função pulmonar. Não consegue fazer um exercício físico, isso aí vai atrapalhar. O paciente está tendo crises durante a semana, isso vai atrapalhar a vida dele. E ele está tendo que usar medicação de resgate. Então, se você conseguir compreender o paciente, você nem precisa perguntar, o paciente às vezes vai chegar falando isso para você. E você tem que acender a sua lanterninha, né? O seu sinal de alarme, dizer, opa, se esse paciente tem asma e está tendo isso daí, eu me lembro que faz parte do questionário do controle da asma, esse paciente não está controlado. Às vezes você não precisa nem perguntar, o paciente vai chegar para você e falar, doutor, eu não estou conseguindo dormir à noite, às vezes eu estou acordando com asma. Então, se ele já respondeu sim, esse paciente é parcialmente controlado, esse paciente já precisa de uma atenção. Doutor, eu não estou conseguindo, antigamente eu fazia caminhada, antigamente eu jogava bola, antigamente eu fazia alguma coisa, eu não estou conseguindo, estou ficando cansada. Então, o paciente já tem mais um sintoma. Importante a gente conseguir condensar esses questionários na nossa cabeça
mas entendendo como que o paciente vai me dizer isso. A maioria das vezes a gente nem chega a perguntar. Diferente do paciente que tem asma, que você está fazendo o controle dele rotineiro. Aí sim, você vai abordar e fazer esse questionário. Mas na nossa prática clínica, principalmente como médicos generalistas, não é assim que acontece. Você não consegue pegar e fazer todos os questionários em todo mundo. Mas se o paciente chegar se queixando disso para você, não deixe isso passar como uma coisa simples, tá? Então, esse paciente precisa de um acompanhamento melhor. Então, entenda, a abordagem ela é personalizada. Cada paciente vai ter uma abordagem diferente. Então, o que é importante? Claro, tratamento farmacológico, educação, tá? O plano por escrito, olha, você vai usar a medicação assim, se piorar, você vai fazer isso, se melhorar, você vai fazer isso, se tiver crise, você vai fazer isso. E se continuar tendo esses sintomas, você retorna para a gente manejar, tá? Treinar o paciente para o uso do dispositivo. Geralmente, a gente acaba recebendo as amostras grátis e eu sempre guardo comigo aquele dispositivo e eu mostro para o paciente como que deve usar. Essa revisão de técnica, gente, ela é importante que ela seja feita constantemente, tá? Então, o paciente ele não vai conseguir ter um controle de asma, entrar naquela classificação de controlado se você não fizer esse treinamento. Ó, entenda uma coisa, de nada adianta você fazer um bom diagnóstico, você fazer um bom tratamento, né? Você fazer uma boa prescrição, digamos assim, se você não entende se o paciente entendeu o que você quis dizer e se você não entende se o paciente está fazendo o que você orientou para ele. Então, é como se você fizesse a sua parte e deixa que o outro faça a parte dele para lá. Se a sua intenção é tratar bem o seu paciente, você precisa entender que treinamento, revisão de técnica, você perguntar se o paciente entendeu, e você, principalmente, pedir para ele te explicar se ele entendeu. Porque quando eu termino a aula aqui, aí eu vou perguntar assim, você entendeu? Aí a pessoa vai balançar a cabeça e dizer assim, entendi. Então, me explica. Aí a pessoa não sabe explicar. Então, será que ela entendeu de verdade? Então, quando você explicar para o paciente, você pede para ele, então me explica. Às vezes, o paciente entendeu totalmente errado. Tá? Isso acontece muito quando a gente vai explicar alguma coisa, algum exame, algum tratamento para o paciente, aí você explica, entendeu? Entendi. E como é? Aí o paciente, não, eu entendi, eu vou fazer assim, assim, assim. Totalmente contrário do que você explicou. É importante essa comunicação. Só um minuto. Quer me dar tosse. Eu falo demais, fica assim. Agora ninguém pode tossir, né, gente? Ainda bem que a gente tá longe, né? Vocês vão ficar com medo de mim. Então vamos lá. Será asma? Quero que vocês façam meu diagnóstico. É que eu tenho um nódulo na minha corda vocal. Então vamos lá. O que é importante no objetivo do tratamento? Eu acho que vocês já entenderam a lógica. Que é alcançar... Quem está abrindo o som? Alguém quer falar? Que é alcançar e manter o controle da doença. Tá? E a gente precisa evitar os riscos futuros. Esse paciente ele pode ter uma perda da função pulmonar. Então, imagina só, o paciente tem asma durante a infância e ele vai progredindo com perda da função pulmonar. O paciente vai ter que ser tratado cada vez mais com mais medicações, mais intervenções, né? E aí vai ser direcionado pelos sintomas, aumentando ou reduzindo a dose para obter e manter o controle da doença. O que é isso? Você vai aumentar ou reduzir baseado no sintoma do teu paciente. E quanto menor a dose que você conseguir manter ele na classificação controlada, melhor será. Então, não é aquela coisa assim, controlei meu paciente
vocês vão ver as etapas, controlei meu paciente na etapa 3 e ele vai ficar na etapa 3 até o fim. Não, você vai tentar reduzir. Controlei meu paciente na etapa 3, a gente tenta reduzir, ver se ele consegue ficar na etapa 2, e aí você vai tentando reduzir até você conseguir manter o controle com a menor dose de medicação possível. E aí eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vou enfatizar. Se você fizer o diagnóstico de forma incorreta, lógico que isso vai se influenciar na resposta ao tratamento. Então, quando você lembra quando eu falei no começo, a gente pode começar a tratar o paciente e avaliar a resposta dele ao tratamento. Se esse paciente não está tendo resposta ao tratamento, você tem que pensar em diagnósticos diferenciais. Será que isso é asma mesmo? Né? Então, a gente precisa continuar essa investigação. E aí, a gente vai imaginar uma falta de adesão, uso de algumas drogas que aumentam, na verdade, que diminuem a resposta ao tratamento, anti-inflamatórios, aspirinas, beta-bloque. Então, esses pacientes, a gente tem que estar de olho no que eles estão aprontando. São aqueles pacientes, assim, que por qualquer coisa, eles vão lá e tomam medicação. Minha garganta doeu, fui lá e tomei um AINE. Eu tive um probleminha, eu vou lá e tomo um AS. Esses pacientes podem desenvolver, né, desencadear crises, porque a resposta ao tratamento fica diminuída. Como eu já falei, a exposição domiciliar, ocupacional, o tabagismo, né, que a gente não pode deixar de falar, é uma doença que causa também inflamação pulmonar associada à asma, vira um risco muito maior. E a base do tratamento, o que é? Esse CI é corticoide inalatório, tá? Corticoide inalatório é a base do tratamento, associado ou não ao beta-agonista de longa duração, que a gente vai chamar de LABA, tá? E aí é dividido em etapas, de 1 a 4, em alguns eles dividem de 1 a 5. Aqui tá falando de 1 a 5, eu vi 5 e 4. E aí a gente vai ver que as doses de corticoide inalatório vão aumentando progressivamente, sendo associado a outros tratamentos de controle. Então, olhem aqui. Só que eu apertar aqui, vai me atrapalhar. Então, olhem só. Essas aqui são as etapas, tá? Para a gente se basear um pouco. Eu vou trazer duas fontes de referência, tá? Essa aqui é o protocolo de diagnóstico e tratamento de asma da Sociedade do Estado do Rio de Janeiro, de 2018, e vou mostrar um outro de 2020. Eles vão diferir em pequenas coisas, mas eu acredito que, no geral, é a mesma ideia. Então, na etapa 1, você tem que pensar em opções de tratamento controle. Pensando aí, um corticoide inalatório de baixa dose, tá? Aqui, na etapa 1, ele não é aquele paciente que precisa de tratamento, assim, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Não precisa necessariamente estar com medicação diária, tá? A gente pode considerar uma dose baixa de corticoide inalatório, mas a gente precisa entender que esse paciente precisa de tratamento de alívio. Mas, professora, a senhora acabou de falar que o paciente que está tendo crises, ele é considerado como um paciente parcialmente controlado ou não controlado. Então, gente, esse paciente na etapa 1, quando você fizer aquele questionário, lembra que o questionário é feito baseado nas últimas 4 semanas, esse paciente ele não vai ter nenhuma resposta sim, tá? Então, ele é um paciente de etapa 1. Agora, o paciente que começa a dizer que teve uma crise, que teve um problema, que teve uma limitação no exercício, a gente vai começando a incluir ele em medicações diárias. Aí sim, o paciente da etapa 2, ele é um paciente que vai utilizar uma dose baixa de corticoide inalatório necessariamente diária, tá?
Então, não é assim, vamos considerar se ele precisa. Não. Se você fez o questionário e ele está apresentando lá que está dentro da classificação parcialmente controlada ou não controlada, ele vai entrar em etapa de tratamento, tá bom? A gente vai usar dose baixa de corticoide inalatório ou um antileucotrieno, pensando aí em outras medicações via oral. E eu vou mostrar para vocês uma listinha de medicações, não fiquem nervosos. Ou também pode usar uma dose baixa de teofilina, aminofilina, e aí entra montelukast, enfim. Na etapa 3, a gente vai começar a associar o corticoide inalatório com os beta-agonistas de longa duração. Tá? Lembrando sempre, o paciente tem que ter medicação para resgate, tá? Além do tratamento, você vai sempre pensar em medicação de resgate. Então, tá aqui. Não sei se conseguem ver o meu cursor, minha setinha. Então, na etapa 3, o paciente vai entrar com dose baixa do corticoide inalatório, mais a medicação, um beta-agonista de longa duração, tá? E aí, como opção, o paciente pode entrar com outras medicações associadas no corticoide inalatório. E aí, sempre o paciente tem que ficar aqui, ó, com beta-agonista de curta duração, caso ele precise de um resgate, tá? Etapa 4, você vai ter que aumentar a dose, mas percebam que é a mesma coisa, um corticoide inalatório com beta-agonista de longa duração. E você pode acrescentar algumas medicações orais ou dose alta de corticoide com outra medicação. E na etapa 5, gente, é uma etapa que a gente vai avaliar se esse paciente precisa de corticoide oral, se esse paciente precisa de algumas medicações biológicas, já que eu vou ler o nome certinho para vocês. Enfim, então, a gente vai fazendo isso conforme o questionário. Parcialmente controlado, avaliou todos os fatores de risco, avaliou a adesão, avaliou tudo, o paciente está fazendo tudo certinho, não tem nada, você já investigou diagnósticos diferenciais, você precisa avançar as etapas e não deixar esse paciente não, mas ele está tendo só uma crise, acordou uma vez ou outra, não tem nada. Não, esse paciente não pode ficar parcialmente controlado, tá? E aqui, ó, igual eu estava mostrando para vocês. Aqui é uma listinha da tabela de medicações inalatórias para asma disponível no Brasil. Ele mostra até os nomes comerciais, tá? E lá na frente ele vai mostrar o que significa cada sigla. Mas aqui são os corticoides. O nome é fluticasona, budesonida, esqueci agora qual é esse outro, mas enfim. Então, assim, é o Clenil Spray, e aí ele mostra quais as doses que tem, o Buzonide, todas as medicações, tá? E é bom a gente saber o que tem de corticoide inalatório isolado para usar no meu paciente. É aquele paciente que está na etapa 1, que está na etapa 2, eu sei que eu vou precisar de corticoide inalatório isolado. Aqui são as medicações de corticoide inalatório combinado com os beta-agonistas de longa duração. Aqui o formoterol e o salmeterol, tá? Salmeterol. Aí entra a Lênia, Foster, Lugano, Seretide, e aí até essa tabelinha legal porque eles colocam a idade. Aqui, ó, é do Jornal Brasileiro de Pneumologia de 2020 já, tá? Aqui é só como fonte de informação para vocês entenderem. E o outro, aqui com o corticoide inalatório em combinação com os de curta duração, tá? É importante também a gente entender que o paciente pode precisar desse resgate, né? Na hora de uma crise. Aqui tem algumas medicações de ação de ultra longa duração. E aqui os tiotrópicos, né? Que você pode usar, como vocês viram, na etapa 3, na etapa 4, enfim. Aqui as siglas, caso vocês, como essa aula vai ficar disponível, depois vocês podem olhar as siglas direitinho. Aquele que eu não lembrei era o... Cadê, gente, o nome dele? Enfim. Aqui, a beclometasona. Então, voltando aqui
a gente retorna para entender. A etapa 1, a gente vai considerar o corticoide inalatório, naqueles sprayzinhos. A etapa 2, a gente usa o corticoide, tá? A etapa 3, a gente já associa ele com beta longa duração. A 4, você já vai usar uma dose média, alta. E a 5ª, você vai encaminhar para tratamento adjuvante. Lógico, você não vai ficar com esse paciente não sendo especialista, mas a gente precisa saber. Usando um tiotrópio ou algumas outras medicações, tá? Elas são imunobiológicos, era isso que eu queria falar. Então, aqui, gente, esse quadro é de baixo para cima, tá? Então, vamos lá. Todos os asmáticos, a gente precisa fazer um controle ambiental, rever controle da asma, risco futuro, tá? E aí, para tratamento preferencial, dose baixa de corticoide inalatório, mas o formoterol por demanda na etapa 1, né? Caso o paciente precise, caso ele esteja fazendo alguma crisezinha ou outra. Aqui, a gente já vai ter uma entradinha aí do montelukast, caso necessário. O paciente vai usar dose baixa diária, tá? É isso que muda na etapa 2. E associado a um de curta duração, caso ele tenha necessidade, tá? Já na etapa 3, o paciente vai usar diariamente um corticoide inalatório com um beta-agonista de longa duração e um de curta duração por demanda, caso ele precise, tá bom? E sempre lembrar, o paciente precisa ter sempre medicação de resgate, caso ele precise. Na etapa 4, a gente já vai uma dose média, aumenta um pouquinho a dose, um SABA de resgate, tá bom? Ou uma dose média com formoterol de manutenção. E você vai ter sempre um de resgate para esse paciente. E aqui, na etapa 5, a gente vai adicionar o tiotrópio e fenotipar esse paciente para analisar aí se ele precisa dessa indicação clínica de imunobiológicos, que a gente vai usar na asma grave, né, que são essas medicações, deixa eu voltar porque eu não li o nome, mas essas medicações aqui, omalizumab e o mepolizumab, tá? Aqui, gente, para finalizar, eu queria deixar um algoritmozinho para vocês falando do manejo da crise aguda, né? Eu estou no pronto-socorro, o paciente chegou com asma, o que eu faço? Porque ali, anteriormente, eu falei um pouco para vocês do manejo clínico, né? Então, vamos imaginar que esse paciente chegou aqui para mim no pronto-socorro. Primeiro, você vai colher a história do paciente, exame físico, né? A gente vai fazer a ausculta desse paciente, ver a oximetria de pulso, a gasometria, se tiver disponível. Se esse paciente tiver com uma insuficiência respiratória grave, você perceber que a oximetria de pulso dele está bem abaixo de 90, você percebe que esse paciente está numa parada cardiorrespiratória iminente, esse paciente precisa ir para uma sala de emergência, uma intubação, e aí entra num outro ponto que não é o objetivo da aula. Mas se você avalia esse paciente, o paciente está saturando baixo, mas o paciente ainda está com características leves de dispneia, tudo, você consegue fazer 2 a 3 inalações com fenoterol, o famoso Berotec, 10 gotas, né? Algumas pessoas usam até 20 gotas, eu não gosto de passar de 10 gotas, tá? Com um soro fisiológico de 5 ml, 2 a 3 inalações. O corticoide, gente, você pode usar tanto corticoide oral, tá? Quanto corticoide endovenoso. Antigamente, sempre falava, não tem necessidade de corticoide endovenoso. O corticoide oral, ele tem a mesma funcionalidade. Mas, em alguns casos, a gente usa um ou outro. Você pode
usar o corticoide oral em vez do corticoide endovenoso, sim. E aí, depois que esse paciente, você avaliar o paciente melhorou a oximetria de pulso, você auscultou, o paciente não está sibilando mais como estava, você dá alta para esse paciente com orientações. Porque esse paciente precisa entender que ele está provavelmente num quadro de uma classificação eu não posso pegar ela agora, não. Não, ó, é só para vocês verem. Já estou soluçando, mamãe. Daqui a pouco eu vou precisar de ajuda. Mas está terminando. Está terminando. Segura aqui. Home office, né, gente? Então, esse paciente, ele com crise leve, ele vai precisar de alta com orientações. Se o paciente tiver crise moderada grave, você percebe que esse paciente já está com oximetria mais baixa, o paciente está bastante dispneico, com dificuldade, você vai fazer as 3 inalações de 15 a 20 minutos, bem mais próximas. Você pode acrescentar ipratrópico, mas você pode acrescentar também na crise leve, tá? Mas entendam que aqui você pode usar 30 gotas a 40 gotas do famoso Atrovent e com soro fisiológico. Reavaliar o paciente após cada inalação, né? A gente sabe que aumenta a frequência cardíaca, o paciente tem que ser reavaliado assim também. Reavaliar a oximetria de pulso. E se esse paciente teve uma melhora a mais de 90% da oximetria de pulso, melhorando a sibilância, você vai... E não esqueçam do corticoide, aí você vai avaliar se esse paciente pode ter alta. Lembrando, gente, que no exame físico do paciente de crise moderada a grave, você pode não auscultar a sibilância. O broncoespasmo está tão grande que esse paciente não sibila, tá? Então, você pode não auscultar a sibilância, mas você percebe também que a ausculta desse paciente, ela tem um murmúrio bem baixo, tá? E aí, depois que você faz inalação no paciente, o paciente começa a sibilar desesperadamente. Então, quando você ausculta, você vai dizer, meu Deus, a pessoa piorou. Não, é porque como começou a melhorar o broncoespasmo, ele começa a sibilar e depois vai melhorando o sibilo. E aí, depois que você pegar o paciente moderado a grave, se ele tiver uma boa resposta, ficar estável aí durante 1 hora, exame físico normal, saturação aumentou, alta com orientações. Não esqueçam das orientações do paciente. O paciente muitas vezes vai precisar da sua prescrição de corticoide inalatório, da sua prescrição de corticoide oral, tá? Aí, durante 1 semana de corticoide oral de 40 a 60 miligramas de prednisolona, e orientações para esse paciente manter um bom acompanhamento. Se o paciente está com resposta incompleta, você deve manter ele no pronto-socorro, fazer inalação aí de 1 a 2 horas novamente, manter o paciente em oxigênio por catéter nasal, corticoide sistêmico, e pensar aí se esse paciente vai precisar de exames, considerar a ventilação não invasiva. Se o paciente não melhorar, em 6 a 12 horas, a gente vai internar e aí inicia a investigação, necessidade de UTI, de tubo, ventilação mecânica, fazer todos os exames, enfim, tá? E aí, se esse paciente você viu que depois dessas 3 inalações, depois de você iniciar todo o suporte, o paciente não melhorou, melhora muito discreta, já interna esse paciente, porque ele pode evoluir com uma piora bem rápida. E aqui, no caso do paciente com resposta incompleta, ele pode melhorar, né? Depois que você manteve ele no pronto-socorro durante um bom tempo, tem boa resposta, alta novamente, tá? Como não era o objetivo da aula, a parte de asma grave de urgência, mas eu acho que trazer isso, esse algoritmo é importante também para a gente
ter esse conhecimento, né? A paciente com insuficiência respiratória, no pronto-socorro, é um paciente que nos traz bastante ansiedade. Enfim, é um paciente que pode evoluir de forma negativa, então a gente precisa de bastante certeza do que está fazendo, concentração, calma e nunca esqueçam de pedir ajuda caso vocês precisem. E só para deixar um aviso, essa semana agora, né, vai ser o Dia Nacional do Combate à Asma, dia 21 de junho, e é um tema bem pertinente para o momento. Essas são as bibliografias e muito obrigada. Esse é meu e-mail para quem precisar entrar em contato. Encerrei por aqui, vamos abrir as perguntas. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a palestrante foi uma palestra incrível e agora a gente vai iniciar as perguntas. Bom, doutora, a primeira pergunta é da Dayana e ela diz assim: um paciente que foi diagnosticado quando tinha uns 4 anos, fez natação, não usou medicação e não teve nenhuma crise por mais de 20 anos, sendo ele atleta muito ativo. É mais provável que tenha sido um diagnóstico incorreto? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Olha, até deixei esse comentário no comecinho, né, falando que a parte da pediatria eu ia dever, mas lógico que em crianças, esses quadros que são desenvolvidos por alergias, assim, eles podem ter uma melhora durante o continuar da vida, né? Então, nem sempre as crianças vão desenvolver asma para o resto da vida. Então, a maioria dos quadros alérgicos que as crianças têm durante a infância, a maioria não, alguns quadros alérgicos que as crianças têm durante a infância, elas podem não ter mais durante a fase adulta. Então, a asma entra aí nesse critério. Próximo. Posso responder uma que eu vi aqui? Estão me ouvindo? Posso responder? Pode sim, doutora. Pode sim, doutora, com certeza. A Giana perguntou assim, quais são os casos em que se utiliza corticoide oral e o endovenoso? Corticoide oral e o endovenoso, eles são muito semelhantes, tá, na sua atuação nos casos de asma. Os casos endovenosos, você vai usar geralmente naquele caso que o paciente ele não está em condições de ingerir via oral. Tá? Às vezes o paciente está extremamente dispneico, para ele ingerir via oral, ele pode até ter uma broncoaspiração. Mas eles têm uma semelhança muito grande na efetividade. Pode perguntar mais uma aí, enquanto a bebê está calma. A próxima pergunta é do André Alencar. Tem riscos ao se medicar paciente cardíaco com broncodilatador? Acho que ele quis dizer os beta-agonistas, né? Alguns pacientes cardíacos têm risco, sim. Porque o beta-agonista de curta duração, ele vai fazer o aumento da frequência cardíaca no paciente, né? A gente tem que ter cuidado realmente, não são todos os pacientes que podem fazer uso. Pacientes com taquiarritmia, pacientes com insuficiência cardíaca, alguns pacientes não podem usar. A próxima pergunta é da Amanda Martins, e ela fala, professora, quais as diferenças entre manejo de uma crise de asma e uma bronquite? Fiquei devendo a pergunta, porque alguns casos de bronquite... Desculpa. Alguns casos de bronquite se assemelham muito com os quadros asmáticos, né? Então, são até diagnósticos diferenciais importantes da asma. Acredito que ficaria mais a critério de um especialista, tá bom? A próxima pergunta é da Flávia, e ela fala,
Em caso de superdose de atrovente, qual a conduta? De atrovente, o atrovente você pode usar 40 gotas de 15 em 15 minutos na primeira etapa, né, 3 vezes, e depois você pode usar de 1 em 1 hora. Então, uma superdose é bem difícil acontecer, a não ser que a pessoa jorre a medicação dentro, viu? Então, uma superdose deles é bem difícil. Muito mais arriscado seria uma superdose de Iberotec, que é o fenoterol. O José Vitor perguntou, professor, um paciente asmático consegue ter um alto desempenho esportivo? Se for bem controlado, consegue. O paciente não tem crises, paciente fica com as medicações sem ter crises. Lembra que eu falei que o critério para ele ser bem controlado, né, entrar na classificação de controlado, é ele poder fazer, não ter limitação em atividade física. Então, ele consegue ter alto desempenho tranquilamente. Se ele fizer bem o controle medicamentoso, farmacológico, ambiental, tudo isso. Bom, pessoal, a gente chegou no fim dessa palestra, porque a professora agora tem compromissos, mas eu queria agradecer a presença de todos e da aula maravilhosa da professora. Não esqueçam de assinar a lista de frequências para garantir a certificação da jornada. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.